E o TSE autorizou o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança nas eleições em pelo menos 11 estados do país. Mas essas medidas, para garantir a segurança nas eleições são suficientes? Vamos tratar deste assunto agora no Jornal da Manhã com o especialista em segurança pública, o Coronel José Vicente da Silva Filho. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Karina. Bom dia, Vitor. Bom, primeiramente gostaria de abordar com o senhor essa mudança aí na resolução que trata das disposições gerais das eleições deste ano, que é a proibição de celular ali na cabine de votação e também de armas. O senhor acha que é uma medida mais eficaz e por quê? Olha, isso é uma medida óbvia. Há muito tempo que se faz isso também. Ninguém consegue imaginar a entrada de armas num local como esse. Nós temos algumas exceções de policiais que trabalham nos locais de votação, mas ele tem um esquema que a Polícia Militar já montou em relação a essa questão. Os celulares, evidentemente, ele pode ser usado para uma confirmação de voto, aprovar alguém que esteja pressionando o eleitor. E também, eu não lembro de algum momento que o celular estivesse entrando aí na cabine de votação. Então, foi simplesmente repisar o óbvio. Não vejo por que nós tenhamos nos locais de votação, que normalmente são locais extremamente pacíficos, tradicionalmente pacíficos. Nós temos questões envolvendo um pouco mais de preocupação nas eleições, nos grandes comícios, nas eventuais situações de encontro, de torcidas aí de candidatos predominantes nas eleições majoritárias, mas isso não acontece nas eleições, onde simplesmente as pessoas saem de casa direto para o local de votação de uma maneira isolada, com pequenas aglomerações das pessoas que estão nas filas de votação. Estou prevendo aí uma eleição, como sempre, muito tranquila. Ô, Coronel, muito se falou sobre a preocupação com a segurança dos candidatos, em especial dos candidatos à presidência da República, com a possibilidade de atos violentos, de ataques. Na eleição passada, em 2018, nós tivemos um atentado contra um dos candidatos, Jair Bolsonaro, depois eleito presidente, que foi alvo de um atentado à faca em Minas Gerais. Esse ano, felizmente, até agora, nenhum episódio semelhante. O senhor acha que foram adotadas as medidas corretas em relação à segurança dos candidatos? Houve alguma mudança da eleição passada para essa? O procedimento é o mesmo? Como foi e a análise do senhor, por gentileza? Os candidatos majoritários dessas eleições, eles sempre tiveram uma estrutura de segurança pessoal bastante reforçada. Nesse ano, a Polícia Federal se antecipou, escolheu os agentes, os delegados para cuidar de cada candidato. Obviamente, há um reforço dos candidatos que são nos cargos majoritários da presidência e dos estados também. Mas a presidência, especialmente, é importante lembrar que o próprio presidente Bolsonaro, como todo presidente, ele tem uma estrutura de segurança especial, fornecida pelo próprio Exército, no caso, e de longa data. Eles preparam, inclusive, a segurança dos locais antecipadamente, muito antes do candidato chegar a esses locais onde costuma aparecer. Os locais já são vistoriados para eventuais situações de ameaça. Não só de pessoas, mas de estruturas de insegurança que podem acontecer nesses locais. Esses têm uma situação bastante razoável. O problema de alguns candidatos, especialmente do Bolsonaro, é que ele se arrisca muito. Ele tem um fortíssimo apelo popular e ele, muitas vezes, ele acaba tendo encontros, ele não resiste a esses encontros e é um tormento para a segurança. Mas os perigos que existem, efetivamente, não são de estruturas armadas para atacar o candidato ao alvo. São problemas de pessoas com instabilidade emocional, pessoal, que pode fazer, como aconteceu lá naquele ataque na eleição de 2018, do Bolsonaro, um ataque no indivíduo claramente perturbado mentalmente. Esses perturbados podem acontecer. Celebridades costumam evocar fatores psicológicos nessas pessoas. Vamos ver quem matou John Lennon, quem tentou matar o Papa, pessoas que não seriam alvo para nenhum tipo de ação de raivoso, mas os instáveis existem. E é por isso que existe segurança excepcional dessas figuras. E no caso dos candidatos, eles estão bem estruturados na segurança que está sendo fornecida pelas estruturas básicas. O Bolsonaro tem um exército, o Lula e os demais candidatos têm um acompanhamento da Polícia Federal. Isso é suficiente. Claro, é sempre importante a vigilância, tanto que existem policiais militares nos locais de votação, atentos a problemas que possam acontecer. E também o Exército está indo para 11 estados para reforçar a segurança de estados que se sentiram sem condições de dar a segurança por suas próprias estruturas policiais. Coronel, pergunta agora de Roberto Mota.
Bom dia, coronel. O senhor mencionou, já comentou essa questão das armas, inclusive a Justiça Eleitoral está até cogitando o fechamento de clubes de tiro. Eu não consegui entender muito bem o que é que o clube de tiro ameaça à segurança eleitoral e também essa proibição de celulares para que não sejam usados de forma indevida, que também para mim é uma novidade, né? Eu nunca nas eleições passadas tive qualquer problema com o celular. Mas o que chama a atenção, coronel, é uma assimetria, porque eu não sei como é a situação aí em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, existem 1.400 favelas dominadas pelo narcotráfico, nas quais as operações policiais estão suspensas por determinação do STF desde junho de 2020. Esses locais são totalmente dominados pela lei do tráfico. E eu fico me perguntando como será feita a segurança dos eleitores, como o eleitor vai ter a garantia de que ele vai votar sem sofrer nenhuma pressão indevida, se são locais onde traficantes andam com armas de guerra à luz do dia a qualquer momento. Eu queria a sua visão sobre isso. Olha, Roberto, nós não temos condições de dar garantia total nessa influência da pressão que existe desses grupos dominantes. Não só os traficantes, mas as milícias também têm um fortíssimo apelo político. Como a gente sabe, historicamente, as milícias no Rio de Janeiro tentaram, conseguiram até eleger vereadores, no caso, para tentar colocar algumas posições políticas de seus interesses. Mas, normalmente, as eleições, elas transcorrem de maneira muito pacífica. A ida até os locais, ela é garantida praticamente, e os traficantes não estão tão interessados assim, eu entendo dessa forma, em influenciar resultados políticos. Eles podem ter interesse, eventualmente, mas não criar uma estrutura para isso, de pressionar pessoas. A pressão vai até um certo momento antes da eleição. Nós vemos que no dia da eleição, contrariamente ao que acontecia no velho Brasil, no Brasil profundo aí do interior, da pressão até o ponto da votação, a influência na contabilidade manual dos votos, hoje a situação é muito diferente. Eu participei trabalhando nas eleições, no meu tempo de ativo na PM, depois indo votar, nunca perdi uma eleição, mesmo estando isento de votação pela minha idade. Não perco esse momento de brasilidade, de sentimento de patriotismo, de escolha dos melhores para nos dirigir. O fato é que as eleições têm essa característica de muita pacificação. É um momento bonito da democracia, as pessoas se reúnem para suas preferências políticas, mas o fazem de maneira pacífica. Nós temos, lembrando o Rio de Janeiro tem um histórico de muita violência política, menos no dia da eleição. As eleições, as paixões são muito mais intensas quando há uma disputa local, caso de prefeituras, no Rio de Janeiro, candidatos à vereança. Nós temos um histórico de dezenas de mortes que acontecido, menos no dia da eleição. É um dia que não se espera grandes problemas. E, claro, que essas questões de fechar clube de tiro, etc., eu acho que é uma medida sempre adequada, Roberto. Porque quando as autoridades estão pensando em situações de extrema complexidade, extrema importância nacional, é importante se pensar nos piores cenários. Ou seja, montar uma estrutura de polícia militar, de exército, etc., pensando no pior. Se o pior não acontece, tanto melhor. A situação vai ser mais tranquila, como eu tenho certeza que será. Conversamos então com o especialista em segurança pública, o coronel José Vicente da Silva Filho. Mais uma vez, muito obrigada, coronel. Excelente domingo para o senhor. Um ótimo domingo a todos. Um abraço a vocês.